a gente traz também informações sobre uma pauta que possivelmente tem chances aí de ser um dos assuntos entre o governador e o ex-presidente Jair Bolsonaro, projeto de lei da anistia para condenados no 8 de janeiro. E isso porque agora temos oficialmente ali, né, a presença do PSD, que é o partido de Ratinho, apoiando essa questão, e o cálculo feito, né, pelo deputado Sóstenes Cavalcante de que já são 300 votos a favor. Eu até vou dar uma olhada no mapa da anistia, aquele site que o PL colocou, né, publicamente para que os deputados tragam ali o balanço dos seus votos. São necessários 257, mas cada vez mais a direita vem entendendo que já conseguiu fechar a conta e deve subir a pressão para colocar esse PL em votação. Então vale dizer o seguinte, né? A intenção era apresentar o requerimento na reunião de líderes dessa quinta-feira, mas o próprio presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, já se antecipou, sentiu, né, voltando do Japão, o clima lá em Brasília, e avisou que vai conversar sobre o assunto amanhã com as lideranças. O apoio mais recente à urgência do projeto veio do PSD, como a Rafa adiantou. No sábado, o vice-líder do partido na Câmara Federal, o deputado Reinhold Stefanes Júnior, do PSD aqui do Paraná, assinou o requerimento para acelerar a tramitação do texto na casa. Em entrevista à produção da Jovem Pan News, ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir um trechinho. E quando eu falo a respeito da anistia, eu falo em nome do Kassab e também do meu líder, Antônio Brito, e dos quase 50 deputados que o partido tem na Câmara dos Deputados. Somos 47 deputados federais, a grande maioria concorda com que o que está havendo é uma injustiça. Ninguém queria lhe dar um golpe e muito menos estavam armados ou fizeram associação para isto. Foram pessoas que foram se manifestar e que, inclusive, houve a facilitação da invasão dos prédios porque a guarda presidencial foi recuada. Havia pessoas infiltradas, mas você pode até puni-los individualmente por vandalismo, mas não porque dar um golpe de Estado e mandar as pessoas a 15, 18, 20 anos de cadeia. Bom, aí é o seguinte, né? O Reinhold Stefanes explica que com o pedido de urgência aprovado, a expectativa é de que a gente assista aí à votação do projeto da anistia ainda em abril. Então a bancada entendeu que isso é correto. Felizmente, eu como vice-líder tive a incumbência de assinar pelo partido o regime de urgência e eu espero realmente que o nosso presidente Hugo Mota paute para o mês de abril ainda esse assunto, que é importante para o Brasil, até para apaziguar tudo que o Brasil está passando. O próprio deputado Sóstenes Cavalcante anunciou o apoio do PSD nas redes sociais. O post foi compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem estiver na live vai poder acompanhar aí essa publicação, e também foi comemorado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, em uma postagem que foi compartilhada pelo próprio Stefanes Júnior. Então é o seguinte, né? Agora é o momento de ligar aí o turbo em relação ao projeto da anistia. A direita vem sentindo ali como anda o termômetro dentro do Supremo Tribunal Federal, entende que isso terá uma conexão direta com as eleições, não vai mais ficar dormindo no ponto. Chegou a hora, já que garantiu os votos, de botar essa pressão para cima do presidente da Câmara dos Deputados, na visão da direita, para garantir essa aprovação que, de fato, né, se acontecer, vai beneficiar muita gente que hoje entra no rol ali de condenações e que se complicou a partir dos eventos do 8 de janeiro. O apoio do PSD, ele é fundamental. O PSD é um partido enorme e tem dentro do seu poder, inclusive, né, a questão de conversar e ser parte tanto de um governo de direita muito representativo, o governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas, quanto de ter 3 ministérios no governo Lula. Então, existe toda uma pressão em torno disso, nesse posicionamento, porque são votos que vão fazer a diferença. Agora é garantir ali, voto a voto, conversa a conversa, e essa queda de braço finalmente parece estar acontecendo diante aí dos nossos olhos entre a esquerda e a direita dentro da Câmara dos Deputados, né? No sentido de debater esse tema, e está contaminado naturalmente ali por visões ideológicas, tamanho ali, o peso e o impacto que pode ter diante disso. Agora é o seguinte, o que vale dizer a respeito dessa questão, né? Existiram ali alguns elementos que vieram a somar para garantir que a direita conseguisse mais votos. Primeiro deles, a Débora do Batom, né, que teve ali a sua prisão convertida em prisão domiciliar, enquanto aguarda ali uma avaliação do seu caso.
que chegou a ser um símbolo, né? Agora ele é um símbolo desse PL da anistia, não tem jeito. Eu tô falando que vai ser até deputada federal, que vai se filiar ao PL e que foi muito emblemático, né? Também aquele outro senhor que acabou sendo liberado por uma questão de saúde e os posicionamentos do ministro Fux. Então aquilo que parecia intocável, aquilo que parecia completamente blindado e coeso, agora já começa a apresentar algumas rachaduras para muita gente. Porque é natural você questionar, seja você de direita, de esquerda, mas se o Supremo estava tão certo que a sua medida, a sua dosimetria da pena estava adequada, por que é que foi lá e reviu o caso da Débora do Batom? Então, será que todo mundo recebeu ali a sua responsabilização adequada diante do caso? É um questionamento natural que fica quando você olha, né, o próprio Alexandre de Moraes revendo ali um posicionamento a partir da Procuradoria-Geral da República de uma bandeira da direita. E isso, é claro, que reflete também no campo político. Então, a entrada do Kassab teve como estratégia o vice-líder, o Stefanes Paranaense, apresentando ali esse regime de urgência, como uma estratégia também de blindar o Kassab, porque até no Supremo Tribunal Federal retomaram um processo que ele tinha da JBS, no âmbito da Lava Jato, com suspeita de propina de 16 milhões de reais, salvo engano, né? Que estava parado há muito tempo. E aí, a partir do momento que o Bolsonaro, na manifestação de Copacabana, disse, olha, resolvi um problemão que eu tinha em São Paulo, agora o Kassab vem junto com a gente na questão da anistia, 3 dias depois, o Moraes puxou ali o processo dele, que gerou críticas de vários nomes da direita, inclusive do vice-prefeito aqui de Curitiba, né? Colocou algo como, até já vou procurar o comentário dele aqui, mas como a democracia muito vivaz, algo nessa linha, assim, né? De maneira irônica em relação a isso. Mas é o Nicolas Ferreira, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, outros nomes foram se manifestando, dizendo que é um movimento muito estranho da justiça, né? Na verdade, usaram outros adjetivos, até palavrão, mas é para dizer isso, assim, como é que pode? Ficou um ar meio esquisito. Você declara que vai apoiar um projeto da anistia, e aí 3 anos depois você desenterra um processo que pode levar a uma certa condenação, que estava parado em outra instância. Então, ficou uma coisa meio inusitada, digamos assim, em relação a esse movimento que acabou despertando ali um grande reflexo de críticas por parte da direita. E é a grande temática. Da mesma forma que o Supremo, né, vai dar ritmo à questão dos processos e análise de julgamento desses réus, que ficou claro, agora o campo político também vai acelerar o relógio. E tá tudo meio misturado, né, Rafa? Justiça, política, especialmente nesse caso, é um ineditismo que aconteceu no Brasil. Muitas pessoas presas no mesmo momento, acusadas dos mesmos crimes. E nesse caso em específico, a gente está falando de uma lista de crimes. Quando da prisão, o que se discutiu em Brasília foi justamente isso, a necessidade de, logo após aquele primeiro momento ali em que foi feita uma audiência de custódia, de uma forma bem diferente do que se costuma fazer, né? A decisão final era do STF, apesar daquele mutirão de juízes que se uniram ali para tentar dar vazão a todas aquelas prisões. O que se discutia era justamente como individualizar a atitude de cada uma das pessoas, mas a gente viu que no final das contas, elas foram enquadradas naquela listagem ali completa de crimes e tiveram essas penas bastante elevadas, acima daquilo do que se esperava ali. E, portanto, sempre houve um questionamento. A Débora, como você falou, virou esse símbolo e em uma resposta para tentar enfraquecer a força que esse movimento da anistia tomou, você teve essa decisão do STF, né? O Alexandre de Moraes ontem aí liberou a Débora para a prisão preventiva, né? Teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Isso aconteceu, na verdade, na sexta-feira. E o que me chamou também bastante atenção foi a fala do próprio ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que disse o seguinte em relação a essa situação no final de semana, né? O que eu penso é que primeiro você precisa julgar, eventualmente condenar, e depois você pode pensar em temas como comutação, redução e outras coisas. Mas acho que as penas foram elevadas pelo número de crimes praticados. Ele disse aos jornalistas durante uma aula inaugural lá na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ou seja, é um assunto que tomou conta realmente de todo o campo jurídico e também, especialmente, político,
por isso, então, há toda essa preocupação em relação à anistia. O recuo da justiça é justamente por preocupação de que, diante do que foi considerado uma injustiça, o tamanho da pena, não o crime em si, porque ninguém questiona que de fato foram cometidos crimes, que agora então você consiga anistiar todas aquelas pessoas que cometeram aqueles crimes, né? E aqui a gente tem isso muito evidente no termômetro da anistia. São 257 votos para aprovar a anistia e hoje, pelo mapa, 214 deputados já se posicionaram favoráveis, 93 contrários e temos aqui 202 neutros. Há pouco a gente falava sobre essa possível reunião, possível não, já está marcado, né, o encontro entre Bolsonaro e Ratinho Júnior. E isso tudo entra no mesmo contexto, né? Essa aproximação do PSD com o PL, essa negociação com o Bolsonaro, não à toa acontece nesse momento, não à toa o partido aderiu a esse projeto que é tão importante para o bolsonarismo. Agora, Rafa, realmente a questão é saber se eles vão conseguir colocar essa urgência nesse projeto e aprovar, quem sabe até com um quórum de PEC, que é a expectativa deles. E qual vai ser a reação do judiciário, né? Então a gente vai ter que seguir aí acompanhando os próximos passos, mas de fato eles estão conseguindo avançar, principalmente a partir desse caso da Débora, a solução aí para o que eles imaginam que na frente possa ser o caminho, inclusive, para que eles possam livrar Bolsonaro.